Vamos continuar agora com o decreto 2745 de 98, capítulo 2 do anexo. Agora vamos falar sobre dispensa. Aqui vamos falar os casos em que é dispensa. O capítulo 2 fala sobre dispensa e inexigibilidade da licitação, mas aqui nesse vídeo nós vamos tratar apenas da dispensa. A licitação poderá ser dispensada nas seguintes hipóteses: nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública. A linha B. Nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. Ou seja, A e B eles falam praticamente de uma mesma situação. Quando você tiver casos de urgência, né? Que no meio de uma guerra, de uma grave perturbação da ordem ou calamidade pública, você fica dispensado quando ocorrer uma dessas situações, ou quando você tem um acidente muito grave numa plataforma, ou num navio, ou num prédio qualquer, você não vai ficar licitando para poder ver pessoas para ir lá consertar o problema, ainda mais se isso ocasionar a curto prazo uma explosão, um comprometimento geral à segurança de pessoas, de obras, de serviços, de equipamentos e de bens. Uma coisa importante que eu gostaria de salientar é sobre dispensa e inexigência. Dispensa geralmente são, você vai ver quando nós continuamos a leitura aqui, você vai ver que dispensas são casos transitórios, são coisas que pode acontecer numa hora e na outra hora não vai ser verdade. Então você vai ter base para dispensar e às vezes com o mesmo motivo você não tem base para dispensar. Inexigência não. A inexigência ela sempre ocorrerá dentro da mesma circunstância, dentro da mesma circunstância. Ele sempre irá ocorrer dentro da mesma circunstância. Nós vamos ver isso no decorrer da leitura. Ó. Letra C. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a Petrobras, mantidas neste caso as condições pré-estabelecidas. Eu não posso mudar as condições do bem licitado, né, do item licitado, e dizer que na anterior não teve pessoas interessadas em licitar e partir para a compra direta. Eu não posso fazer isso. Se, por exemplo, se você comprar caixa, se você licitar caixa azul, nesse caso não apareceu ninguém para te vender a caixa azul, você pode, numa próxima licitação, se por algum acaso for ocorrer prejuízo à falta desse material dentro da Petrobras, você pode fazer a compra direta. Agora, se você trocar a especificação para caixa vermelha, você não pode comprar direto sem licitação, porque você mudou a especificação, embora a caixa seja a mesma, tenha o mesmo tamanho, mesmo volume, mesmo tudo, mesmo material componente, mas mudou a cor, não caracteriza
as condições anteriores, então você tem que sim tornar a licitar. Quando a operação envolver concessionário de serviço público e o objeto do contrato for pertinente ao da concessão. Quando o objeto do contrato é um objeto cedido a um terceiro através de concessão, esse esse concessionário ele já oferece o preço mais barato, porque ele já passou por uma licitação anterior, na qual ele ganhou a concessão do Estado de explorar uma determinada atividade, né? A concessão é um exemplo clássico de concessão, são as nossas vias que são construídas pelo poder público e cedido, né, concedido, concessão, é feita a concessão a um terceiro que explore, né, através do pedágio, que é a tarifa pública, o preço é estabelecido pelo governo, que através do recolhimento desse dinheiro administra aquele trecho e geralmente a concessão é dada ao que tem o menor valor. No caso aqui seria o que pague o maior valor e que no caso forneça o objeto do contrato pelo menor valor, né? O Estado ganha, mas ele oferece ao menor preço. Então você não precisa licitar novamente, porque essa empresa já ganhou uma licitação, então ela com certeza tem o preço mais em conta. Existe algumas controvérsias nisso, mas é assim que o decreto entende. Na linha E, quando as propostas de licitação anterior tiverem consignado preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos estatais incumbidos de controle oficial de preços. Ou seja, eu fiz uma licitação e todo mundo me ofereceu um preço maior do que no mercado, eu não preciso licitar. Eu vou no mercado e compro, que eu estou comprando um preço mais barato. E a proposta da licitação, como nós vimos no capítulo 1, é justamente a economicidade, né? O princípio da economicidade, que é você comprar o melhor pelo preço mais baixo. Quando a operação envolver exclusivamente subsidiárias ou controladas da Petrobras para aquisição de bens ou serviços a preços compatíveis com o praticado no mercado, bem como pessoas jurídicas de direito público interno, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações, ou ainda aquelas sujeitas ao seu controle majoritário. Vamos dar uma parada por aqui. Vamos voltar aqui. Sociedade de economia mista. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. O que é uma sociedade de economia mista? O que é uma empresa pública? O que é uma fundação? Sociedade de economia mista geralmente são, e empresa pública também. Empresa pública, vamos chamar de EP. Aí você pode confundir com pequena empresa, empresa pequena. Não, EP. Empresa pública e sociedade de economia mistas. Ambas são de direito privado. Essa aqui tem capital próprio, tem personalidade própria, personalidade jurídica, de direito privado. Essa daqui, as ações geralmente são negociadas, divididas em ações, o capital social. Essas ações são negociadas na bolsa e essas ações, sociedade de economia mistas, como nós já vimos anteriormente, isso aqui foi criado pelo Decreto-Lei 200. Ela estabelece que as ações devem ser, em sua
maior parte pertencentes à União, ao Estado, a quem pertencer. Então vamos botar aqui ao Estado como uma forma geral de poder público, mas você fique sabendo que pode ser a União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. São empresas de sociedades mistas. Essas empresas, elas, a maior parte é considerada como 50% mais uma ação. Essa é considerada a maior parte. Agora, empresas de direito público interno são as empresas, as fundações, as autarquias, né, que são as empresas regidas, que nós chamamos de empresas da administração direta. Ou seja, quando o objeto licitado for dessas pessoas, a licitação poderá ser dispensada, né? Porque poderá, não sempre será. Porque o decreto traz aqui, ó, uma exceção. Exceto se houver empresas privadas que possam prestar ou fornecer os mesmos bens e serviços, né? Hipótese em que todos ficarão sujeitos à licitação. E quando a operação entre as pessoas antes referida objetivar o fornecimento de bens ou serviços sujeito a preço fixo ou tarifa estipulada pelo poder público. Preço fixo ou tarifa, isso aqui também se pode jogar nesse bolo aqui o objeto de contrato for pertinente ao da concessão. Que isso aqui também parte uma tarifa ou um preço fixo estipulado pelo poder público que gerou a concessão. Sem querer embolar muito, né? Porque nós já estamos se alongando aí, já estamos com mais de 12 minutos. Para a compra de materiais ou equipamentos ou gêneros padronizados por órgão oficial, quando não for possível estabelecer critério objetivo para o julgamento das propostas. Se você não tiver um critério objetivo para o julgamento das propostas, então você também pode dispensar a licitação. Para a compra de materiais, equipamentos ou gêneros padronizado por órgão oficial, quando não for possível estabelecer critérios objetivos para o julgamento das propostas. Ou seja, aquele item é padronizado, só pode ser vendido daquela forma, e o preço também é tabelado, não tem como diferenciar preço. Então, automaticamente, eu vou licitar, vou perder tempo, porque se não pode se não pode ter uma característica diferente, todos eles vão me oferecer a mesma característica. E se não pode ter preço diferente, porque é preço controlado pelo governo, todas as propostas vão me aparecer com o mesmo preço. Então fica impossível de se estabelecer um critério objetivo para o julgamento das propostas. Para a aquisição de peças e sobressalentes ao fabricante do equipamento a que se destinam de forma a manter a garantia técnica vigente do mesmo. Garantia técnica e garantia de fábrica. Garantia de fábrica é aquela garantia que a fábrica vai manter o seu equipamento funcionando até o término da garantia de fábrica. Garantia técnica, quando ele fala de garantia técnica é o seguinte: manter as características do equipamento tecnicamente equivalentes a um equipamento saindo da fábrica naquele momento. Um exemplo disso aqui é o carro. O carro você tem a garantia de fábrica,
Após a garantia de fábrica, para você manter o funcionamento adequado do teu carro, você vai comprar peças originais, né? E as peças originais, só quem vai lhe fornecer é a própria fabricante do automóvel. Se for terceirizado, já não é mais peças autênticas, né? E a mesma coisa acontece nos equipamentos. Você tem lá um equipamento que trabalha com rolamento X. Esse rolamento X, ele é fornecido pela fábrica. Então não adianta você licitar, né, com uma outra empresa que pode até ter um rolamento similar, mas se você quer manter a garantia técnica vigente do mesmo, você vai comprar com um fornecedor do equipamento. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, desde que aceitas as mesmas condições do licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido, e mediante ampla consultas a empresas do ramo participantes ou não da licitação anterior. Na contratação de instituições brasileiras sem fins lucrativos, incumbidas regimental ou estatutariamente de pesquisa, ensino, desenvolvimento, isso aqui está tudo escrito errado, institucional da integração de portadores de deficiência física ou programas baseados no Estatuto da Criança e do Adolescente, nosso famoso ECA, desde que detenham inquestionável reputação ético-profissional. Então, na contratação de empresas sem fins lucrativos, destinada à integração de portadores de deficiências físicas ou programas baseados no ECA, e que tenham, essas empresas têm que ter inquestionável reputação ética profissional, você não precisa licitar, é dispensado. Não quer dizer que você não deva licitar. Você quiser, querendo, você pode, a Petrobras pode licitar. Mas nesse caso é dispensável a licitação para aquisição de hortifrutis grangeiros e gêneros perecíveis, bem como de serviços a serem prestados aos navios petroleiros e embarcações quando em estado eventual de curta duração em portos ou localidades diferentes de suas sedes por motivo de movimentação operacional e para equipes sísmicas terrestres. São casos mesmo que não tem lógica você estar licitando para comprar hortifruti grangeiros, que são materiais perecíveis. Se o navio vai ficar durante um curto tempo em um porto, você ainda vai fazer licitação, pode ser tempo demais. A licitação dura em média aí 1 mês a 45 dias, fazendo ela correndo, né, pelo procedimento pelos prazos que são solicitados no próprio edital, na própria lei. Você tem pelo menos 30 dias a 45 dias aí para poder fazer uma licitação. Se o navio vai ficar num porto durante um tempo inferior a esse, não compensa você licitar. Então você faz a compra direto. É claro que essa dispensa ela sempre vai ocorrer dentro de um preço estipulado pelo mercado. Nós vamos ver isso agora no 2.2. A dispensa de licitação dependerá de exposição dos motivos do titular da unidade administrativa interessada na contratação da obra, serviço ou compra, em que sejam detalhadamente esclarecido a caracterização das circunstâncias de fato justificadoras do pedido, o dispositivo deste regulamento aplicável à hipótese, as razões da escolha da firma ou pessoa física a ser contratada, a justificativa do preço da contratação, assim também como sua adequação ao mercado e a estimativa de custo da Petrobras.
Bom, aqui a gente fecha a parte de dispensa. Lembrando que esse 2.2 aqui, ele é muito importante você procurar dar uma lida nele e gravar. Por enquanto é só, até mais.